Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim: irmãos, vocês não fiquem surpresos, não, quando a perseguição vier. Como um incêndio, né? Ele usa essa expressão, fogo ardente que surge no meio de vós. Os incêndios geralmente pegam as pessoas de surpresa, né? O fogo ardente, ele vem e ele surpreende todo mundo e tem um poder de destruição muito grande. Pedro está dizendo, quando isso acontecer com vocês, vocês não acham que isso é uma coisa estranha, porque, na verdade, isso é o normal. Não está acontecendo nada, nas palavras dele, não está acontecendo nada extraordinário. Porque ser perseguido por amor de Cristo e sofrer como quem está sofrendo no meio de um incêndio faz parte da vida cristã. Então, quando o sofrimento vem, não diga assim: Deus, o que é isso que está acontecendo? Por que eu estou sofrendo? Por que as coisas estão acontecendo dessa forma? Como se fosse um incêndio devorando tudo que tenho, estou perdendo meus bens, estou perdendo minha saúde, estou perdendo minha família, estou perdendo meu emprego, estou perdendo minha liberdade. Por que o Senhor está deixando isso acontecer? Pedro está dizendo, não faça essa pergunta. Não estranhe quando o fogo ardente começar, porque não está acontecendo nada extraordinário. Essa é a maneira normal pela qual Deus prova vocês. Veja aqui, no verso 12, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. É por isso que a gente não deveria estranhar, porque a gente entende por que é que o sofrimento vem. É a maneira pela qual Deus nos prova. A palavra provar aqui é a mesma palavra que era usada para a purificação de metais. Como é que se purificava metais? Ou como é que se purifica até o dia de hoje? Você pega, por exemplo, uma pepita bruta de ouro, ela está misturada com diversos outros minérios, e você coloca num forno, numa fornalha ardente, que vai derreter esses minérios em diferentes temperaturas, até que, finalmente, o ouro é separado dos outros minérios mediante a fornalha ardente, porque o ouro ele entra em ebulição em graus diferentes de outros minérios. Então, Deus usa o fogo da perseguição e do sofrimento para purificar, depurar a sua fé. Geralmente, a nossa fé ela está misturada com misticismos, com crendices, com imperfeições teológicas, falta de um conhecimento melhor de Deus. E Deus, a melhor maneira de Deus aperfeiçoar a nossa fé, purificar a nossa fé, é com o fogo da provação. Eu sei que isso aqui foi escrito, eu já expliquei o contexto, foi escrito para cristãos que estavam sendo perseguidos por causa de sua fé, mas o princípio permanece o mesmo. Quando o sofrimento vem como fogo ardente na sua vida, você tem que saber que esse é que o propósito de Deus é depurar a sua fé, porque não tem nada que seja mais provado durante o sofrimento do que a nossa fé. Você vai continuar crendo em Deus quando tudo dá errado? Você vai continuar confiando em Deus quando tudo parece caminhar para o brejo, tudo está indo ladeira abaixo? Você vai continuar confiando que Deus é bom e cuida de você quando você vê seus recursos escoando por entre os seus dedos, sua saúde indo embora, seus amigos lhe abandonando, tudo dando errado na sua vida? Você vai continuar sendo crente? A fé é a virtude mais provada durante o sofrimento. Por isso, não estranhe. Não estranhe. Meus irmãos, amados, veja a maneira afável, né, como ele fala. Amados, não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar vocês, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Não está acontecendo nada extraordinário. Essa é a maneira regular, normal, diária, constante, pela qual Deus aperfeiçoa caráter dos seus servos, particularmente a fé. Então, primeira orientação de Pedro, não estranhe. Não considere isso como uma coisa extraordinária. Extraordinário é você passar a semana toda sem nada de ruim acontecer. Aí é extraordinário. Você passar um dia
que você olha para trás e diz assim: rapaz, só teve bênção hoje. Hoje os céus se abriram e só derramaram plenitude, prosperidade. Isso é extraordinário. O ordinário é que no dia a dia nós enfrentemos as dificuldades. Agora, o segundo ponto de Pedro, está aí no verso 13, é que, ao contrário, né, em vez de ficar surpreso, a gente deveria se alegrar. Verso 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Em vez de ficarmos surpresos, agastados, chateados com Deus por conta do fogo ardente que irrompe no nosso meio, nós deveríamos nos alegrar, diz o apóstolo Pedro. Isso pode parecer um pouco sadístico, não é? Um pouco meio insensível da parte do pastor Pedro, desconsiderar o sofrimento das pessoas e dizer: vocês deviam estar se alegrando. Vocês deviam estar alegres, em vez de estar aí tudo triste, macambúzio, desanimado, deprimido, passando a noite sem dormir. Vocês deviam estar alegres. Essa é a atitude correta de vocês diante do sofrimento. É a alegria. Pelo contrário, estabelece o contraste, né, com a atitude anterior, alegrai-vos. Mas então, em seguida, ele dá a razão pela qual nós deveríamos nos alegrar. E essa é uma característica do cristianismo. Deus nunca pede nada de nós sem explicar o porquê. O cristianismo considera não somente as emoções, mas também o intelecto. Tá bom, eu vou me alegrar, mas eu preciso saber por quê. Por que eu deveria me alegrar? Então, fazer perguntas é inevitável. E Deus não tem nada errado você fazer perguntas. A fé verdadeira, ela pergunta. Fé que não pergunta é fanatismo. É fanatismo, mas a fé verdadeira, ela pergunta. Deus, por que então eu tenho que me alegrar? Por que isso está acontecendo comigo? Né? Só ler o livro de Jó, e você vai ver ali um homem de fé questionando, querendo entender o que estava acontecendo com ele. Alegrar-se é a orientação que Pedro dá aqui para aqueles irmãos. Mas eles devem se alegrar por um motivo, é que os sofrimentos mostram que nós somos de Cristo e estamos unidos a Ele. Veja como ele diz: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Cristo já sofreu, ele suportou a dor e a angústia ao levar sobre si os nossos pecados na cruz. Nós somos chamados aqui de coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Num certo sentido, a igreja é a extensão de Cristo aqui nesse mundo. Da mesma forma que Cristo sofreu na cruz, a sua igreja sofre nesse mundo. Se me perseguiram, disse Jesus, também perseguirão a vocês. Se o mundo me odeia, também odiará vocês, disse Jesus no Evangelho de João. Somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, porque existe uma união mística, que a gente chama o nome, que é melhor, a gente deveria achar outro nome, mas é o nome teológico correto. Existe uma união mística, quer dizer, espiritual, entre o crente e Cristo. Nós estamos unidos. A Bíblia usa várias figuras para explicar isso. Por exemplo, ele é a cabeça e nós somos o corpo. Ele é o fundamento e nós somos o edifício. Ele é a videira e nós somos os galhos. Nós somos a fruta, o fruto. Então, todas essas metáforas falam dessa união que existe entre a igreja e a pessoa de Cristo. Se ele sofreu, a sua igreja também sofre. Nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, mas aí tem outro lado. E é esse o motivo também da nossa alegria. Quando ele for exaltado, nós também seremos exaltados com ele. Que é isso que o final do verso diz, não é? Eu vou ler o verso todo outra vez. Pelo contrário, em vez de estranhar o sofrimento, se alegre na medida em que vocês são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Quando Cristo, por enquanto, quem Cristo é, está oculto à humanidade. O pessoal pensa que ele é um monte de coisa menos aquilo que ele é mesmo.
Tem muitas teorias ao longo da história para explicar o fenômeno de Jesus. Mas quem ele é ainda será revelado. Quando ele vier em glória, quando ele vier para assumir o trono do universo, quando ele vier para ressuscitar os mortos e julgar o mundo, então quem ele é será revelado. Ele será revelado em glória. E quando isso acontecer, da mesma forma que quando ele padeceu, a igreja dele também padeceu aqui nesse mundo, quando ele for revelado em glória, nós também seremos apresentados ao mundo em glória. Paulo tem visto aqui a ressurreição dos mortos, que ainda vai acontecer.